Se você achou escandaloso o fato de Meghan Markle ser atriz e divorciada, você ainda não ouviu nada. Famílias reais são conhecidas por sua aparência sóbria e adequada, mas às vezes até seus relacionamentos se tornam complicados. Vamos mostrar a vocês 10 dos casamentos reais mais controversos de todos os tempos. Mas primeiro, se você é novo aqui, certifique-se de estar inscrito para receber nossos conteúdos. Agora, sobre os escândalos do príncipe Charles e Camila, talvez porque ele seja um príncipe real, o príncipe Charles pode se safar de um comportamento que teria parecido estranho se uma pessoa comum o fizesse. Todos nós sabemos que ele se casou com a falecida princesa Diana, mas antes disso, ele estava namorando a irmã mais velha dela, Lady Sarah Spencer. Ele conheceu Diana quando ela tinha apenas 16 anos e ele tinha 22 anos a mais do que ela. Os dois saíram em apenas cerca de uma dúzia de encontros antes de se casarem, mas era apenas uma questão de tempo antes de o príncipe Charles voltar a se envolver com sua ex. E é claro, Camila também estava casada com o oficial do exército britânico Adair Park Bowles. Seu caso era tão apaixonado quanto mal escondido, eles até tiveram suas conversas íntimas vazadas, muito antes de tirar capturas de tela e mensagens de texto se tornar uma coisa comum. Diana sabia do caso, mas o príncipe Charles e Camila se recusaram a parar. A princesa Diana era uma figura pública querida, isso rendeu ao príncipe Charles e Camila uma grande quantidade de desprezo público. Além disso, Diana teve seu próprio caso com o jogador de polo James Evitt após o divórcio. Após a morte prematura de Diana, príncipe Charles e Camila finalmente se casaram um com o outro, mas não sem controvérsias. A rainha ficou tão chateada que até ignorou o 50º aniversário do príncipe Charles porque sabia que Camila estaria lá. Ela também não compareceu à pequena cerimônia civil deles, assim como seu marido, príncipe Philip, príncipe Ernest Augusto e Katerina Malikova, outra figura pública de alto perfil que estava visivelmente ausente do casamento de um parente. Foi o príncipe Ernest Augusto. Ele era chefe da Casa Real Deposta de Hanover e já foi casado com a princesa Caroline de Mônaco, mas foi o filho que o fez abrir mão de uma fatia de bolo de casamento gratuita. O príncipe Ernest Augusto estava noivo de uma estilista russa e provavelmente pensou que a parte difícil do planejamento do casamento já estava concluída. Até que seu pai real expressou publicamente sua objeção ao casamento poucos dias antes da data marcada. Na metade dos anos 2000, Ernest Augusto Sr. havia transferido algumas de suas muitas propriedades lucrativas para o filho por motivos fiscais. Nesse ponto, sua fortuna é estimada em cerca de 300 milhões de dólares, e seu filho atuava como seu representante em muitos casos. O conselho de curadores envolvido nas terras destituiu Ernest Augusto Sr., colocando o jovem Ernest Augusto no comando, mas isso não foi bem aceito. Rei Eduardo VIII e Wells Simpson. Para nós plebeus, ser membro da família real parece um sonho impossível. Então estar na linha de sucessão ao trono e depois abdicar voluntariamente parece loucura, mas às vezes as pessoas fazem coisas loucas quando estão apaixonadas. O rei Eduardo é o tio-avô do príncipe Charles, que todos nós sabemos que teve seu próprio casamento escandaloso quando ainda era apenas um príncipe. Ele conheceu o americano Walt Simpson, que estava em seu segundo casamento na época. Em 1936, ela se divorciou de seu segundo marido e começou um relacionamento com Edward, que agora era rei. No mesmo ano, Edward abdicou voluntariamente do trono para se casar com seu novo amor. O governo britânico não gostou da americana divorciada e idosa, então disse a Edward que ele teria que encerrar as coisas com ela. Observe isso, eu sei que você sente falta da sua cidade, mas ele se recusou a fazê-lo e declarou: eu achei impossível carregar o pesado fardo de responsabilidade sem a ajuda e o apoio da mulher que ama. Com isso, passou o trono para seu irmão mais novo, o Duque de York, que se tornaria o rei George VI. Edward e Wallace se casaram no mesmo mês em que seu divórcio foi finalizado. Rainha Beatriz e Príncipe Claus. Todos nós temos um passado que contém coisas das quais não nos orgulhamos. Muitos membros do público jamais conseguiram perdoar o príncipe Claus por seus erros do passado. Beatriz reinou como rainha dos Países Baixos, mas todo esse poder fez com que as pessoas desconfiassem muito de seus possíveis pretendentes. Ela anunciou seu noivado com o diplomata alemão Klaus von Habsburg em 1965 e imediatamente o público ficou chateado. Você vê, Klaus tinha um passado bastante problemático e muitos acreditavam que ele não era adequado para ser príncipe. Crescendo na Alemanha, ele foi membro da juventude hitlerista. E isso não era pior, ele também lutou pelas forças armadas alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, e a guerra estava muito fresca na mente dos holandeses. Houve um grande protesto público, e as pessoas realmente começaram a protestar contra o próximo casamento real. Uma petição contra o casamento reuniu mais de 65 mil assinaturas, e grafites foram pulverizados por toda Amsterdã. Surpreendentemente, a família de Beatrix, incluindo seus pais, a rainha Juliana e o rei Bernardo, aprovaram o casamento. Por causa disso, o parlamento também aprovou, e o casamento ocorreu conforme planejado. Príncipe Carlos Philip e Princesa Sofia. Se você está se perguntando como conseguir um encontro com um membro da família real, às vezes é apenas estar no lugar certo e na hora certa, como quando Sofia conheceu o príncipe Carlos Philip em uma boate sueca. Essa modelo de biquíni deslumbrante tinha um passado colorido,
e já foi uma figura proeminente na cena de festas. Por outro lado, o príncipe Carlo Philippe era o único filho do rei Carlos Gustavo e da rainha Silvia. A família era muito querida pelo público, que ficou chocado ao saber do noivado de Carlo Philippe. Sophie era conhecida por sua vida agitada e por ter posado para fotos provocantes em uma revista masculina sueca, a Slid. Não exatamente sua, como um comportamento de princesa, e o público não ficou impressionado. Seu noivado foi duramente criticado, e muitas pessoas até consideraram uma vergonha para o país. No entanto, o casal feliz não se deixou abalar pela negatividade que cercava seus preparativos para o casamento. Após namorar por 5 anos, anunciaram finalmente seu noivado em 2014. Eles seguiram em frente e se casaram em uma cerimônia luxuosa um ano depois, em 2015, pedindo aos convidados que fizessem uma doação para a caridade, em vez de lhes dar presentes. Princesa Stephanie e Daniel Ducray. Embora muitos desses relacionamentos tivessem origem pouco recomendáveis, ou fossem alvo de protestos, pelo menos eram por amor, certo? Bem, a história da princesa Stephanie de Mônaco e Daniel Ducray não tem exatamente um final de conto de fadas. Stephanie era a filha mais nova do príncipe Rainier de Mônaco e da princesa Grace de Mônaco. Sempre foi conhecida por ter um lado rebelde, mas dadas as regras rígidas das famílias reais, isso não é tão surpreendente. Ela conheceu Daniel Ducray quando ele foi contratado para ser seu guarda-costas, e aparentemente ela estava fazendo mais do que apenas proteger seu corpo. A princesa não casada engravidou dele, o que forçou Daniel a renunciar ao seu cargo, e dessa forma abalando o palácio com escândalos. Não houve um comunicado oficial, e eles tentaram encobrir isso ao máximo possível, mas é difícil negar um bebê chorando e gritando. O casal acabou tendo mais um filho, foi só depois de terem 2 filhos que decidiram se casar finalmente. Mas infelizmente o casamento não durou muito. Na verdade, eles ficaram casados por pouco mais de um ano antes de decidirem se separar. No lado positivo, o breve casamento conseguiu legitimar seus filhos, Michael Ducray e Lewis Robert Poe, que agora ocupam a 11ª e 12ª posições na linha de sucessão ao trono. Príncipe Johan Friso e Mabel Lisa Smith. Parece que controvérsias e a realeza holandesa caminham juntos. O príncipe Johan era irmão mais novo do rei Willem Alexander dos Países Baixos, mas eventualmente ele perderia seus status como membro da família real holandesa devido ao seu casamento em 2004. Membros da família real holandesa precisam ter seus casamentos aprovados pelo parlamento. Lembre-se de que é o mesmo comitê que aprovou o casamento da rainha Beatrix com Klaus. Quando o príncipe Friso anunciou que ia se casar com Mabel Lisa Smith, o gabinete holandês recusou-se até mesmo a buscar permissão do parlamento. O que ela fez de tão horrível? Ela era uma proeminente ativista dos direitos humanos e ajudou a fundar muitas organizações extremamente importantes, incluindo a Art Shield Netherlands e o Europa Council. Mas ela também tinha ligações com o escandaloso criminoso e líder de gangue Klaus Briestmann. Em algum momento de seu passado, eles estiveram conectados de alguma forma, o que significa que foram amigos na faculdade e desde então seguiram caminhos separados. Devido a isso ao fato de Máxima tentar minimizar esse aspecto de sua vida, o casamento não foi aprovado. No entanto, independentemente disso, os dois se casaram em uma cerimônia controversa, e como resultado, Máxima não foi mais considerada da realeza. Rei Willem Alexander e Rainha Máxima. A Rainha Máxima dos Países Baixos chegou a pensar que o sujeito que estava puxando papo com ela em um festival na Espanha estava brincando quando disse que era da realeza, mas acabou que ele estava tentando melhorar suas chances de conseguir um encontro. Ela estava sendo paquerada pelo rei Willem Alexander dos Países Baixos na época. Máxima era uma banqueira de investimentos em Nova York e os dois rapidamente se apaixonaram. Embora Máxima tivesse um passado impecável, o mesmo não poderia ser dito sobre seu pai, Georges Requiet. Ele era um ministro do gabinete durante o processo de reorganização nacional e os primeiros anos da Guerra Suja na Argentina. Geralmente, ter um membro da família envolvido em uma ditadura é um problema se você está tentando se casar com uma família real. E este caso não foi exceção. Para aqueles que não são aficionados por história, a Guerra Suja foi um período de repressão severa em que muitas pessoas perderam a vida ou desapareceram sob um regime brutal. Uma investigação foi lançada para determinar o quanto o pai de Máxima havia estado envolvido nesse período. Embora o público tenha erguido as sobrancelhas, eventualmente se concluiu que era improvável que ele tivesse tido muito a ver com as atrocidades cometidas naquela época. No entanto, ele acabou sendo proibido de comparecer ao casamento da própria filha, e sua mãe optou por não ir também. Princesa Leixo e Yoshiki Kuroda. Você pode pensar que a família real britânica tem regras estritas, mas algumas das regras da realeza japonesa parecem extremamente sexistas. Por exemplo, é totalmente aceitável para um homem na família imperial se casar com uma plebeia e ainda manter seus status, mas é estritamente proibido para as mulheres fazerem o mesmo sem serem forçadas a renunciar ao seu lugar na família imperial. Essa foi a situação em que a princesa Sayaka se viu quando ousou se apaixonar por alguém que não era da realeza. Ela é a filha mais nova e a única filha do imperador Akihito e da imperatriz Michiko.
E quando completou 30 anos, o público se perguntou se ela algum dia se casaria. Mas ela encontrou o amor com Yoshiki Kuroda, um amigo de infância de seu irmão, o príncipe Akishino. Quando os dois se casaram, Yoshiki se tornou o primeiro plebeu não aristocrático a se casar com uma princesa imperial. Como resultado, Sayaka foi forçada a adotar o sobrenome de seu marido e renunciar ao seu título real. No entanto, embora algumas pessoas tenham ficado chocadas com sua decisão, muitas outras a apoiaram. Seus pais estavam presentes em seu casamento e o casal recebeu muitos votos de felicidade para ajudá-los a se estabelecer. Na sua vida como plebeia, ela teve que fazer aulas de direção e praticar compras em um supermercado. Príncipe Albert II e Princesa Charlene. A maioria das noivas simplesmente parece brilhar no dia do casamento, mas o mesmo não pode ser dito da Princesa Charlene. Apesar de seu casamento de vários dias ter sido uma celebração luxuosa onde nenhum gasto foi poupado, é difícil pensar nele como um dia feliz, pelo menos para Charlene. Ela estava casada com Albert II, príncipe de Mônaco, mas o relacionamento deles não foi exatamente um conto de fadas. Ao longo dos anos, Albert teve não um, mas 2 filhos fora do casamento, e não com Charlene. O nascimento de Jasmine Grace Grimaldi e Alexander Costaé ganhou as manchetes internacionais, mas não foi o suficiente para fazer Charlene deixar seu homem. Após namorarem por 11 anos, Albert e Charlene estavam a caminho do altar, quando apenas alguns dias antes do casamento surgiu a notícia de um terceiro filho. Rumores circulavam de que Charlene estava desesperada para saber se os rumores eram verdadeiros ou não. Enquanto o relógio corria até o casamento deles, o casal gastou 55 milhões de dólares em sua festa de 2 dias. Mas todo o dinheiro do mundo não pode comprar uma noiva feliz. Os espectadores não puderam deixar de notar que Charlene chorou durante a cerimônia de casamento e recuou quando Albert se inclinou para beijá-la. Mais tarde, Charlene daria à luz a um par de gêmeos que se tornaram filhas legítimas de Albert e entraram na linha de sucessão ao trono. E é isso, pessoal? Qual casal real você acha que foi o mais escandaloso? Deixe-nos saber se você gostaria de ter sido uma mosca na parede do casamento deles nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no Inovador para mais vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!